Olá meus amigos, olá meus irmãos, que a paz do Altíssimo abençoe a vida de todos. Eu vou deixar aqui no canal Adorando em Espírito esta mensagem, eu espero que ela possa falar muito ao seu entendimento. Gostaria muito que você parasse para pensar no que eu vou dizer. Eu já vi nas redes sociais algumas pessoas dizendo: se você quer ouvir a voz de Deus, ou a voz do Altíssimo, a voz do Yahweh, a voz do Eterno, como você quiser, entenda que eu estou falando do Criador dos céus e da terra, ok? Eu já vi muitos posts na internet dizendo: se você quer ouvir o Altíssimo, leia a Bíblia. Eu fico pensando o seguinte: por que as pessoas, mesmo saindo da religião, continuam religiosas? Por que, gente? Inclusive eu vi um post onde tinha um desenho onde o rapaz falava: Deus, por que você não fala comigo? E aí aparecia uma mão dando uma Bíblia para ele, falando que todo dia eu falo com você, mas você não quer ler, né? Tá aqui na Bíblia ele falando. Gente, eu fico admirado com essa apostasia que nós estamos vivendo, com esse fermento que as pessoas aceitam em suas mentes. Eu já aceitei. Sou grato ao Eterno por ter me libertado. Porque se você entender o plano de salvação do Pai, na nova aliança, não era necessário nem existir esse livro. Nem existir. Você não precisava nem conhecer a história de salvação. O que importava era você ouvir a voz do Espírito. Talvez muitas pessoas nunca leram este livro, mas por ouvir a voz do Espírito, e até sem saber que ouvem, porque está escrito aqui em Mateus 25, que muitos entrarão no reino e nem saberão por que está entrando. Aqui em Mateus 25, está escrito que as pessoas vão dizer para o Pai: mas quando foi que eu te vi com frio, com fome? Quando foi que eu fiz algo por ti? Ou seja, quando foi que eu exercitei a minha fé, né? Que a fé, como eu já disse, não tem nada a ver com esse pensamento positivo. Tem um áudio no canal falando sobre isso. Fé está ligada em você ouvir a voz do Espírito e praticar a sua vontade. Muitas pessoas nunca leram este livro, mas estão conectadas ao Pai, estão circuncidadas no seu entendimento, no seu ouvido. Ouvem a voz do Pai e praticam a sua vontade. E naquele dia dirão: mas eu nunca vi você precisando de algo. E ele vai dizer: sempre que fizestes a mim, né, aos meus pequeninos, a mim o fizeste. Muitos entrarão sem saber. Então, cuidado, você que está livre do sistema religioso e idolatra este livro. Ele pode servir para você entender a história, e se você tomar muito cuidado ao ler, talvez você não fique fermentado, porque este livro aqui, ele mistura velha e nova aliança. E você, só de ler ele, se não souber separar e compreender a história, você já fica fermentado. Parece que foi um livro projetado para fermentar as pessoas e mantê-las dentro de apriscos. E principalmente, manter as pessoas acreditando que se elas não lerem este livro, elas não ouvem a voz do Pai. O que é uma tremenda de uma blasfêmia. Porque na nova aliança o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Não é um comércio onde você tem que comprar o livro. Esse livro aqui é o livro mais vendido do mundo. Mas não precisava. Se as pessoas entendessem, na verdade não precisava nem entender. Era só ouvir aquela voz que diga: seja honesto, seja justo, seja transparente. Porque isso é a mesma coisa que dizer: seja a luz do mundo, seja sal da terra, seja diferente. Não aceite o que todo mundo aceita. Não seja ganancioso, avarento. Não precisa. As pessoas, eu conheço muitas pessoas que não entendem nada disso que eu estou falando para você, mas que você olha para as atitudes dela, você fala: essa é uma serva de Deus, este é um servo de Deus. Mas não é porque frequenta um templo, é porque são pessoas que não aceitam gerar os frutos da carne. São pessoas que não aceitam o suborno, não aceitam a fofoca, não aceitam o engano. E você olha e fala: eis aí um servo do Altíssimo, imagem e semelhança do Pai. Será que dá para entender que não é religião, é vida? É fácil identificar uma pessoa que é nascida do Espírito e uma pessoa que não é nascida do Espírito. Estava ontem com um amigo aqui em casa, que inclusive nós vamos gravar uns vídeos juntos, e a televisão estava ligada na novela, e eu falei para ele: você sabia que eu aprendo mais vendo uma novela do que
num templo religioso. Aí nós demos risadas e ele, como é uma pessoa muito liberta, ele falou, cara, é pior que é verdade. Por quê? Porque numa novela, não que eu estou incentivando você a assistir novela, mas se você for uma pessoa espiritual e entender as palavras do Messias que ele diz que não é o que entra que contamina, mas é o que sai, você vai poder ver de tudo. Você vai poder ouvir de tudo, mas você vai saber filtrar, você vai saber separar. Não que você vai começar agora a pegar, mas se você estiver num lugar e estiver lá passando uma novela, estiver uma música e você está ali ouvindo, não tem mal nenhum, porque dentro de você, o Espírito Santo ele separa o que presta e o que não presta. E no meio de tudo que a gente vê 24 horas por dia, nem tudo é ruim. Então eu, às vezes, sento para ver uma novela e eu fico vendo as cenas e é nítido como o Pai mostra os frutos do Espírito, os frutos da carne. Você pensa que não tem fruto do Espírito numa novela? É claro que tem. Ali está mostrando a vida real das pessoas. Quantas vezes a pessoa está indo por um caminho errado, vem alguém e diz, olha, não faça isso. Ela dá o conselho para a pessoa não ir, ela está ali sendo um pastor na vida daquela pessoa, ela está guiando ela para o caminho certo. Mas a pessoa prefere continuar no engano, ou seja, ela não abandona a sua carnalidade para dar ouvido àquela voz que lhe aconselhou a fazer o que era certo. Então, eu não quero me estender, eu só quero deixar claro que ouvir a voz do Pai nunca foi, nunca será abrir este livro. Mas é você ter humildade no espírito para ouvir a sua voz. É circuncidar os seus ouvidos. E 24 horas por dia poder ouvir o seu Pai. E não quando você chega em casa e senta para ler um livro. Muitas pessoas, o dia todo o Pai está falando com ela e ela não o ouve. Ela faz tudo ao contrário do que ele pediu. Aí quando chega em casa, abre o livro e fala, agora vou ouvir Deus falar. E começa a ler as passagens e fica aqui sentindo prazer na história dos outros e não na sua própria história. Será que é isso que o Pai quer? Porque a religião ela vive da história dos outros. Aí conta-se a história de Sara, conta-se a história de Moisés, conta-se a história de Jacó, conta-se a história de Ana. Mas e a nossa história? Como que ela está sendo escrita perante o Pai? Será que nós estamos sendo os novos Noés? Porque eu te pergunto, qual Bíblia Noé lia para ser um homem temente e justo? Qual Bíblia ele lia? Paulo chama ele de homem de fé em Hebreus 11, mas qual livro ele lia para ser este homem de fé? Qual livro Abel leu para ser um homem justo e estar com o nome como relacionado entre os homens de fé que existiram? Qual livro Jacó leu? Qual livro Moisés leu? Para pensar. Será que precisamos de um livro para ouvir o Pai falar? Você quer conhecer a história para entender o plano de salvação do Pai? Eu concordo. Leia o livro para você entender. Mas falar que na nova aliança o Pai fala só se você abrir um livro, então você está negando o plano de salvação, onde, através desse plano, o Espírito do Pai foi derramado sobre todo aquele que crê. E quando esse Espírito é derramado sobre todo aquele que crê, ele se torna o nosso mestre, o nosso guia. Ele nos ensina a caminhar pelo caminho certo, se torna o nosso Pai, né? Como o Messias disse, não vos deixarei órfão. Ele se torna o nosso marido, porque nos tornamos um com ele, agimos agora em conformidade ao seu Espírito. E aí, eu lembro de uma pergunta que uma vez uma irmã fez. Ela falou assim, irmão, qual que é a diferença entre humilde de espírito e pobre de espírito? Eu falei para ela, o humilde de espírito é uma pessoa que ela ouve a voz do Pai. Ela tem humildade para ouvir a sua voz. E o pobre de espírito é aquele que não ouve a voz do Pai. Ele é pobre de espírito, ele já nem tem o Espírito do Pai. Ele não deixa o Espírito do Pai falar com ele, porque a sua carnalidade é muito forte. E aí o Pai não consegue, então ele é pobre, miserável, cego, porque não tem como, uma pessoa que não tem o Espírito do Pai, ele é cego, pobre, miserável, nu. Mas aquele que é humilde de espírito, que é uma pessoa que ouve a voz do Pai, essa pessoa ela o obedece.
e segue os seus conselhos 24 horas por dia, aí sim se cumpre, a minha casa será chamada casa de oração. Nos tornamos casa do Pai, morada sua, como Paulo fala em 1 Coríntios 3, vós sois o templo do Espírito Santo. Se nós não entendemos essa separação que existe nesse livro, nos tornamos todo fermentado. O que tem de gente que lê este livro, mas não compreende que ela é a casa de oração e não um templo. Não existe hora marcada para você falar com o Pai na nova aliança, porque você se tornou a casa de oração. A presença do Santo, que antigamente habitava em um templo, que antigamente habitava em um tabernáculo, melhor dizendo, né? Porque o Pai sempre habitou nas tendas. Ele agora habita o ser humano. Foi derramado sobre toda a carne. O Messias comprou para o Pai, cumprindo, segundo Samuel 7, o verdadeiro templo. O templo onde o Pai mora, onde Ele faz dessas pessoas seus santuários, porque nos tornamos santos, porque temos o santo em nós. Se não compreendermos isso, ficaremos nas mãos de pessoas que deturpam tudo que está escrito nesse livro. E muitos utilizam esse livro mais para escravizar as pessoas do que para libertá-las. Vivem da história dos outros. É lamentável, é lamentável. Eu gostaria de finalizar fazendo uma reflexão sobre Mateus 25, aqui na história dos talentos. Como eu já falei em outros áudios, essa passagem da parábola dos talentos, ela não é uma parábola para nós. Nós somos gentios. Para nós, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. E aquele que crê se salva porque recebeu o Espírito do Pai. Como está escrito, né? Quem crer e for batizado será salvo. O sistema deturpa este livro dizendo que ali o Messias está se referindo ao batismo nas águas. Mas é impossível isso acontecer. Porque João disse em Mateus 3 que o Messias trazia o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, não das águas. E o seu batismo com o Espírito Santo, que é a presença do Pai, que é a profecia de Joel já começando a se cumprir. Esse batismo muda a vida das pessoas. Porque as pessoas começam a ser guiadas pelo Espírito do Pai. E não tem como elas viverem do mesmo jeito. Só acontece conversão na vida de uma pessoa quando ela recebe o Espírito do Pai. E não é esse Espírito que você tem que ficar dentro de um templo pedindo, orando, esperando um pregador vir. Não. Basta você ter humildade de espírito para ouvir a voz do Pai. E Ele vem e se derrama sobre sua vida. E você começa a cumprir a sua vontade. E você começa a ter uma vida totalmente diferenciada. Você se converte ao caminho da salvação, à obediência. Isso é maravilhoso. Na nova aliança, o Espírito é derramado assim como foi sobre o Messias, sem medida. Não existe medida na nova aliança. O oceano se abriu para todos, como disse o Messias em João 7. Quem tem sede, venha a mim e beba. Claro que ali ele estava dizendo venha a mim, porque ali o Pai estava dentro do templo, que era o Messias, o santuário. Mas quando o Messias se entrega no madeiro, esse Espírito é derramado sobre todos os que creem de forma linda e maravilhosa, espiritualmente, sem a necessidade de nós ficarmos presos a ninguém. Basta crermos. Basta crermos. E aqui na parábola dos talentos, eu já gravei alguns áudios falando sobre essa parábola. O Pai aqui, ele distribui os talentos, 1 para um, 2 para outros, 5 para outros. E como está escrito talento, como quando fala, em algumas passagens fala, compara até a dinheiro. Inclusive no próprio contexto fala, né, o Messias fala, por que não colocasses no banco, né, o talento que eu te dei para que gerasse juros? As pessoas elas não conseguem entender que é uma parábola, é uma maneira de se falar. Porque dinheiro é uma coisa que as pessoas deram valor, né? Você pega lá um papel, só porque está escrito R$100, ele vale mais do que o outro que vale 10. Então, a melhor maneira de você explicar algo sobre a riqueza é você usar aquilo que as pessoas têm como valioso. Então, o ouro é algo valioso. Então, as pessoas veem o ouro como valioso. E o Pai, então, compara a sua palavra como ouro. Por isso que ele fala no Apocalipse, comprai de mim ouro refinado.
Mas não é o ouro físico, é a sua palavra que vale ouro, que enriquece o ser humano. Por isso que fala pobre de espírito, né? Pobre. A palavra pobre é o contrário de rico. O que faz você ser rico? A própria palavra diz. Se você é pobre de espírito, se você tiver o espírito, você será rico. Olha que perfeito que é as escrituras. Então aqui na passagem dos talentos, aqui fica claro que o pai deu 1 talento para um, 2 para outros, 5 para outros, como ele diz, conforme a capacidade de cada um. A parábola dos talentos ela começa no verso 14, né? No verso 14. Ó. Ele deu cada um segundo a sua capacidade. O que significa dar cada um a sua capacidade? Esses talentos não era dinheiro. Esses talentos é a palavra do Pai. Lembra lá em Marcos 14 que diz que ele chamou os lavradores, arrendou a vinha? Ele deu ordem para os lavradores e ele deu função para cada um. Ele deu da sua palavra para cada um. E aqui na palavra dos talentos você entende que ele não deu de igual modo para todo mundo a sua palavra. Ele deu 1 para um, 2 para outros, 5 para outros, cada um conforme a sua capacidade de compreender a sua palavra. Mas se eles insistissem em querer compreender mais e mais, isso significava eles aplicarem o talento, investirem. Aí diz na parábola, que você conhece muito bem, que uma dessas pessoas, que é claro representa milhares, mas essa pessoa ela enterrou o seu talento. Aí você, né, vem esse sistema religioso e diz que enterrar o talento é você não tocar na igreja, você não cantar na igreja, o que é uma tremenda de uma blasfêmia. Porque tudo isso é só para o líder religioso ter um circo melhor para o povo assistir e lucrar mais. As pessoas cantam de graça, pregam de graça e no fundo só um que lucra, que é o líder daquela denominação, que está fazendo discípulos para si. Porque quanto mais pessoas tem na igreja, mais ele lucra. Não é para o reino. Só que de fato aqui o Messias está falando para aqueles lavradores. Eu estou dando 1 para um, 2 para outro, 5 para outro. Mas se vocês buscarem conhecimento, investirem o talento, vocês poderão conhecer mais e mais de mim. Só que o que tinha 5 investiu. Quem que poderia ser essa pessoa que investiu 5 talentos? Vamos tentar entender na história. Que tinha 5 talentos e investiu. E aqui o Messias ele dá um exemplo de um homem que deu os talentos, saiu de viagem e depois voltou para prestar conta. Eu já falei em alguns áudios aqui no canal que o Messias ele é o próprio Pai na terra prestando conta com aqueles lavradores que ele chamou para cuidar da vinha. E por que ele está ali prestando conta? Porque estava acabando aquela era carnal. Aquele momento do povo ser escravo. Os filhos espirituais estavam para nascer. Os filhos da promessa estavam para nascer. E após o madeiro, após o Messias não estar mais no corpo e o Espírito ser derramado sobre todos, se cumpre, né, a profecia de que o Abraão teria filhos incontáveis, como as estrelas do céu, filhos da promessa, que não nasce da vontade da carne, mas do Espírito. E você vê que uma das pessoas que eu usaria como exemplo de uma pessoa que recebeu o talento e não desperdiçou foi, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu, apesar de ele ter entrado por caminhos errados, mas você vê que quando chega o noivo ele reconhece a sua voz. Significa que ele não havia enterrado o talento. Ainda tinha azeite lá dentro. Tinha a verdade do Pai dentro de Zaqueu. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, ela estava toda fermentada pelos enganos. Mas quando ela ouve a voz do noivo, quando ela começa ali a prestar atenção no que ele falava, ela mesmo disse, não é você o Cristo, ou seja, a presença do Pai ao qual nós esperamos? Sinal que ainda tinha talento lá dentro, tinha a verdade do Pai, tinha azeite, que é o caso das... que é engraçado que depois eu vim perceber que está no mesmo contexto a história das virgens. As virgens loucas que não reconheceram a voz do noivo. O noivo veio, entrou para as bodas, fechou a porta e elas ficaram para fora. Eram pessoas que receberam os talentos do Pai, sua verdade, mas que não souberam aproveitar. Por isso que em Israel, só para finalizar, existia festas dos tabernáculos, festas dos dízimos, festas como por exemplo a festa da própria ceia, né, que era a morte do cordeiro. Isso acontecia anualmente, que era para os talentos não se perderem.
para eles continuarem com aquilo no entendimento. Porque se a história se acabasse, o povo de Israel se perderia, né? Quando chegasse o momento de o pai vir ao mundo, ninguém reconheceria a sua voz. Então insistia-se em manter os rituais para que quando o Messias viesse, ele cumprisse ali todos esses rituais, as pessoas reconheceriam que ele era o noivo. Porque toda a velha aliança, ela direciona para o Messias. E ele vem sendo a pedra, ele vem sendo o cordeiro, ele vem sendo o próprio pai ali falando com o povo. Ele vem cumprindo tudo o que precisava cumprir para que então o plano de salvação se concluísse. Mas muitos enterraram o talento, não procuraram pesquisar, estudar, analisar. Aqueles que tinham a presença do Pai, que eram os ungidos, esses não precisavam ficar bitolados em estudos, mas quem não tinha dependia de livros para poder conhecer o Pai e não deixar o talento se acabar. Mas isso na velha aliança, porque na nova o Espírito se derramou. Ou eu creio nisso, ou então eu vou ficar escravo de livros. Eu vou ficar escravo de ficar todo dia lendo e nunca vou compreender se eu não der ouvido à voz do Espírito Santo. E eu vou te falar, a salvação está ligada naquele que ouve a voz do Espírito, não aquele que lê um livro. Mas infelizmente está tudo deturpado, tudo deturpado. Você entendeu aqui que aqueles que desperdiçaram os talentos, que não investiram, são as mesmas virgens loucas que não mantiveram ali a lamparina acesa? É a mesma coisa, tudo diz a mesma coisa. Por quê? Porque o pai estava prestando conta com Israel. Ele sempre diz, olha só, certo homem saiu de viagem e ao voltar para prestar conta com aquelas pessoas que ele deu os seus talentos, ele descobre que muitos haviam enterrado o seu talento. Você vê que aí ele diz que o homem já estava voltando para prestar conta. Aí já era o juízo para aquele povo. Em Malaquias 3, lá está escrito, logo nos primeiros versos, que o pai viria para prestar conta com Israel. Ocuparia o seu templo e seria difícil suportar as suas palavras. E o Messias, quando ele vem, ele fala de uma maneira metafórica, né? Ele fala por parábolas, porque se ele abrisse o jogo, esses homens o matavam, mas ele estava ali prestando conta. Qual daquelas pessoas que estavam lá conseguiriam falar essas parábolas para o povo de maneira tão perfeita? Somente ele, que conhecia toda a história. E ele usava metáforas para falar com o povo. O pai deu um talento para um, 2 para outro, 5 para outro. O que deu 5 multiplicou, servo bom e fiel, fui fiel no pouco, que é a velha aliança, onde o povo nem tinha a presença do pai. Mas você se manteve fiel, sobre o muito te colocarei, derramarei meu espírito sobre você. Aí vem o outro, te dei 2, mas você mesmo assim foi fiel, vem cá, eu vou derramar meu espírito sobre você agora, você foi fiel no pouco. Mesma coisa as virgens, as que estavam prudentes, que não haviam perdido o contato com o Pai, a sua verdade, que quando o Messias passava conseguiam ouvir a sua voz e reconhecer que ele era o noivo. Essas entravam para as bodas, passavam a buscar o Pai no Espírito, porque esse era o desejo do Pai. Desde quando o homem se afastou dele, lá na história que a gente conhece do Éden, como quando o homem optou por ser carnal e abandonou o Pai que é Espírito, o Pai não cansou de trazer o homem de volta a ele. E como que o homem volta para o Pai? Quando começa a buscar em Espírito. Porque aí quando a pessoa começa a buscar em Espírito, ouvir a voz do Pai, existe chance para o mundo se regenerar. Como Paulo fala em Colossenses. Cristo em vós é a esperança da glória. Quando ele fala Cristo, esqueça o nome. Pare de ser carnal, abandona a letra. Entenda que a palavra Cristo significa ungido. Se você acha que não significa, entenda então como Messias, como Emanuel. Qual nome você quer dar, se você está preso num nome? Entenda que ali Paulo está falando que o Espírito do Pai, as letras, elas ocultaram a verdade. Como a palavra graça, como eu já falei no canal, que oculta o entendimento do povo, que graça significa a presença do Altíssimo em si. É isso que nós não fizemos nada para merecer, que é um favor imerecido. Podemos receber o Pai, é algo divino, é algo perfeito.
E quem o recebe se salva, se torna herdeiro da promessa, se torna seu filho amado em quem ele se compraz. Não é mais um filho escravo, não depende mais de ninguém para ouvir a sua voz. Ele não usa mais ninguém para falar. Ele mesmo fala. Que tremendo que é isso. Aí você recebe a presença do Espírito Santo aonde você estiver. Numa roda de amigos, sabe? Na escola, no seu serviço. E o Pai se comunica com você 24 horas por dia. Não existe mais hora marcada. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Que o Altíssimo fale ao seu entendimento. Deixa eu ver quanto tempo deu aqui. 25 minutos. 25 minutos. Que o Pai abençoe sua vida. Sejam nascidos do Espírito. Não dependa de livros para ouvir o Pai falar. Dependa de ser circuncidado no seu ouvido, no seu coração, no seu entendimento. Porque Ele fala e fala de forma maravilhosa. Que o Pai abençoe sua vida.